Quem fundou a Igreja? A Igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da Igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à Igreja. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da Igreja em todo o mundo. A Igreja não é um edifício. A Igreja é um conjunto de pessoas, todos os salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares. Hebreus 10, 25. Onde duas ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ali é a Igreja. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da Igreja. Efésios 2, 19, 20. A pedra angular era a primeira pedra de um edifício, à volta da qual toda a construção era feita. A Igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces e esteve presente na fundação, através do Espírito Santo. A Igreja foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Atos dos Apóstolos 2, 1, 4. Nesse dia, a Igreja começou a exercer suas funções. Pregar o Evangelho, trazendo pessoas para Jesus. Discipular, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Os apóstolos foram os primeiros líderes da Igreja, porque tinham sido treinados por Jesus para isso. A Igreja não tinha nenhum edifício próprio, por isso as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 2, 46, 47. Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal à primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinhos. Por isso, escolheram algumas pessoas para tratar de assuntos administrativos, como a distribuição de comida, enquanto eles se dedicavam ao ensino. Atos dos Apóstolos 6, 2, 4. Quando surgiam grandes debates, reuniam um concílio para resolver o problema. Surgiu assim uma liderança mais sólida e organizada na Igreja. A partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais em várias partes do mundo, que faziam todas parte da grande Igreja de Jesus. Pedro foi um dos fundadores da Igreja, mas não foi o fundador. Nos primeiros tempos da Igreja, ele foi o porta-voz dos apóstolos, por ser mais ousado a falar, mas ele nunca se assumiu como líder supremo. Pedro tinha de explicar suas ações perante a Igreja e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos e os presbíteros, toda a liderança da Igreja. Atos dos Apóstolos 15, 2. Algumas pessoas de fora da Igreja pensaram que Paulo tinha fundado a Igreja. Por que ele se tornou tão famoso? Mas, na verdade, a Igreja já existia há alguns anos quando Paulo se converteu. Paulo apenas fundou muitas outras igrejas locais, em suas viagens missionárias. Este conteúdo foi útil? Deixe o seu like e compartilhe.